A paz do Senhor a todos, vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo a respeito dos 10 mandamentos. Hoje vamos fazer uma breve análise a respeito do segundo mandamento da lei do Senhor. Lembrando você que estou fazendo uma análise dos 10 mandamentos para mostrar para a humanidade quão pecadora é a humanidade, quão pecadores somos todos nós. Mas as pessoas já não sabem disso? Parece que não, porque se eu soubesse estariam recorrendo, como já disse em vídeo anterior, aquele único que pode nos perdoar os pecados, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele único que pode nos dar a vida eterna. E não é o que está acontecendo com a humanidade, muito pelo contrário, as pessoas estão por aí ridicularizando o Cristo, ridicularizando o cristianismo e etc. Então vamos aqui para a análise dos 10 mandamentos, que mostra quão longe nós estamos do padrão moral de Deus. Sim, porque os 10 mandamentos retratam exatamente o caráter íntegro de Deus. E quão longe nós estamos desse caráter. A lei, ela vem para nos revelar quem nós somos e quão distante nós estamos dos padrões morais do Senhor Deus. Vamos lá. O que diz o segundo mandamento da lei do Senhor? Está escrito aqui no versículo 4, em diante do 4 ao 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento. Nós não devemos fazer imagem de escultura, imagem daquilo que está em cima, embaixo, nas águas, etc., e Deus é aquele que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas também que usa de misericórdia por 1000 gerações. Isso aí eu vou comentar depois, à parte. Mas as anotações que eu fiz aqui nesse caderno, sempre faço umas anotações desses estudos, para que a gente venha dar um segmento de ideia e eu venha aqui explicar o significado desse segundo mandamento da lei de Deus. Gente, sem querer estimular aqui o uso de imagens, o uso de esculturas, mas eu digo uma coisa para vocês que talvez não seja muito bem entendida, não seja muito bem entendido, né, pelas pessoas, mas eu vou dizer para vocês que aquelas imagens de esculturas que nossos irmãos católicos usam, imagens em quadros, etc. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito da imagem de Jesus. Sei que aquele não é um rosto exato do Senhor Jesus Cristo, mas eu gosto. Eu sou um artista, sou desenhista, gosto muito de imagens, gosto muito de uma pintura de Cristo, especialmente uma pintura italiana que eu amo muito. No escritório que eu tinha lá em Campo Grande, eu tinha um quadro de Cristo. Então, não vejo problema nenhum desse tipo de coisa, não estou adorando aquela imagem. Nós temos que aprender o significado correto daquilo que Deus quer nos passar com relação às imagens de escultura. O que ele quis dizer com isso? Por que ele passou essa ideia para a nação de Israel, para não criar imagens esculpidas do que está em cima, no céu, do que está embaixo, na terra? Talvez você pense até que eu esteja sendo contraditório aqui, desobediente. Pastor Éder, o senhor gosta de imagens de Jesus Cristo? Sim, eu gosto. Mas nós temos que aprender, nós temos que captar o sentido exato, adquirirmos o sentido exato daquilo que Deus quer passar para cada um de nós. Tanto é que o sentido exato não é aquilo que é interpretado ao pé da letra. Se nós formos para interpretar ao pé da letra que Deus ele proibiu imagens das coisas celestiais, seja das coisas de Deus, se Deus proibiu realmente, porque o próprio Deus ele ordenou em várias partes do Antigo Testamento, aliás, Moisés fazer a imagem de uma serpente, de modo que o povo no deserto, ao olhar para aquela serpente, fosse curado. Porque o próprio Deus estabeleceu artífices, escultores, artistas também, para esculpir querubins em cima da Arca da Aliança e desenhos de querubins nas paredes do templo, do tabernáculo daquela época. Já parou para pensar nisso? Eu não vou nem entrar nesses detalhes para não dar um nó na sua cabeça, até porque o foco desse estudo aqui não é a respeito da formação de imagens, mas a respeito do segundo mandamento da lei, o que Deus quis dizer para nós. Qual o sentido espiritual que Deus quis transmitir para Israel e que quer transmitir para nós no segundo mandamento, quando ele proibiu formarmos uma imagem material daquilo que nós consideramos divindade. Bom, como eu falei que eu anoto aqui num caderninho o estudo, vou estar lendo para vocês 2 razões quanto à proibição
de imagens. Duas razões porque Deus proibiu Israel de não se preocupar com relação a essa questão de fazer imagens, de não fazer imagens, essa proibição de fazer imagens. Qual foi o objetivo de Deus? Foi simplesmente cancelar, simplesmente fazer com que não existisse nenhuma escultura a respeito da divindade? Claro que não, o próprio Deus mandou esculpir imagens de querubins. Então o objetivo não era esse, tinha um objetivo muito maior por trás disso. E o objetivo, como eu já falei, é espiritual. Duas são as razões pelas quais Deus ele proibiu o povo de Israel, e que sirva de ensinamento para nós também, de fazer imagens daquilo que há nos céus, na terra, debaixo da terra, como divindade. Primeiro motivo, a incapacidade do homem formar uma ideia precisa de Deus por si mesmo. E o segundo ponto, o desvio da palavra de Deus. Eu terei que explicar essas duas razões, esses dois pontos aqui para que você possa compreender. Bom, o primeiro motivo, a incapacidade do homem em formar uma ideia precisa de Deus por si mesmo. Quando o homem, uma vez que ele não pode enxergar a Deus, uma vez que ele não pode ver Deus, quando ele forma uma imagem, para ele vai formar uma imagem de Deus, uma vez que ele não tem ideia de como é a forma corpórea de Deus, ele vai formar uma ideia segundo as concepções próprias, segundo aquilo que está na sua mente. Se você pedir para 20 pessoas, 10 pessoas, vamos colocar assim, 10 pessoas, fazer uma escultura a respeito da divindade, a respeito de Deus, você pode ter certeza que cada escultura terá um formato diferente da outra. Cada escultura terá uma particularidade diferente da outra. Por quê? Porque as pessoas, elas formam os deuses conforme a concepção que elas têm desses deuses. Nós temos uma concepção de Deus, nós formamos e imaginamos aquele Deus de acordo com o que nós acreditamos ser ele, de acordo com a concepção que nós temos de Deus. Então imagina, acaba que se Deus ele permitisse todo mundo começar a fazer uma imagem daquilo que eles imaginam ser Deus, cada um teria um Deus diferente do outro e nenhum retrataria o Deus verdadeiro. Por quê? Porque o homem é limitado na sua compreensão a respeito daquilo que é espiritual. É limitado. Tanto é prova disso que eu estou falando para vocês, que o homem, quando procurou fazer a escultura de um Deus, após a libertação do Egito, fez um Deus quadrúpedes, fez um bezerro de ouro. Fez um bezerro de ouro e chamou aquilo de Deus. Se vocês lerem no livro de Êxodo, está escrito ali que o próprio povo, depois que fez aquele bezerro de ouro e o adorou, disseram: eis aí o Deus que nos tirou da terra do Egito. Então olha a mentalidade deles com relação a Deus. Nós não temos uma ideia correta por nós mesmos de como é Deus. Então é melhor a gente não formar ideia nenhuma. É melhor a gente não formar ideia nenhuma, imagem nenhuma. Esta é a primeira razão porque Deus proibiu a formação de qualquer tipo de imagem que pudesse dar a ideia de ser uma divindade para nós, porque com certeza nós imprimiríamos naquela imagem nossos próprios conceitos, imprimiríamos naquela imagem nossas próprias limitações, deixaríamos registrados naquela imagem nossas próprias limitações, e o bezerro de ouro é uma prova disso. O segundo motivo pelo qual Deus proibiu, deu o segundo mandamento proibindo a formação de qualquer imagem da divindade, é que isso desviaria o povo da palavra de Deus, desviaria. Uma vez que você tivesse ali um Deus esculpido, você não precisaria mais se preocupar com a palavra de Deus, você dobraria o joelho diante daquela imagem e pediria aquela imagem, quando na verdade a sua atenção deveria ser nas orientações da palavra de Deus. O que Deus está querendo dizer é que a sua preocupação tem que ser muito mais com aquilo que Ele te orienta do que com uma imagem formada por você mesmo e que você atribui aquela imagem como uma representação de Deus. Por isso que nós somos proibidos de nos prostrarmos diante de qualquer imagem, de nos dobrarmos diante de qualquer imagem, porque aquilo não retrata a realidade do que é Deus. Mas o que retrata a realidade? Como que Deus quer que nós venhamos enxergá-lo? Bom, primeiro que você tem que compreender que Deus não quer que nós venhamos nos desviar da palavra dele. A palavra dele, através do Evangelho, só podemos formar uma imagem correta de Deus em nosso coração pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Tem uma plantinha aqui bonitinha aqui, mas não me atrapalha em nada. Eu gosto muito da natureza.
Então nós só podemos formar uma imagem correta de Deus através da sua palavra, estudando a sua palavra. E é exatamente o que as pessoas não querem mais, as pessoas correm longe da palavra de Deus, do evangelho de Cristo. Veja, por que Deus quer levar o homem à palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? É o verbo. Já ouviu falar isso? É o verbo. O que é o verbo? O verbo é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, é o verbo que se fez carne, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Cristo é o verdadeiro Deus. Ou seja, Deus só pode ser conhecido pela sua palavra. E Cristo é a palavra de Deus. Tanto é que lá em Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 13, não vou estar abrindo para ler para você, mas João Evangelista tem uma visão de um cavaleiro montado num cavalo branco, cujo nome é a palavra de Deus. Está escrito assim, ou em outras traduções, cujo nome é o verbo de Deus. Verbo é a palavra de Deus, é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, está registrado ali que Jesus é a expressa imagem, ou a expressão exata da pessoa de Deus. Então você quer conhecer a Deus? Você quer ter uma imagem? Imagem que eu falo não é uma imagem, é formado um conceito correto de Deus. Vá para a palavra dele, recorra à palavra dele, porque Deus tem que ser compreendido em espírito e em verdade, dentro do seu coração, no seu espírito, em espírito e em verdade. Você vai conhecer Deus muito mais através de um caráter reto, íntegro, segundo aquilo que a palavra dele nos orienta, do que pela sua mente, formando imagens, formando uma concepção totalmente humana, antropocêntrica, que diz respeito somente ao homem. Então, é pela palavra de Deus que nós passamos a conhecer a Deus. Pela palavra de Deus, você vai conhecer as vontades de Deus, qual é a vontade de Deus. Pela palavra de Deus, você vai conhecer o que Deus gosta, o que Deus detesta. Pela palavra de Deus, você vai saber como é o caminho da sabedoria, vai conhecer o caminho da sabedoria e ter força para caminhar por esse caminho da sabedoria. É pela palavra de Deus. Então, uma pessoa que conhece verdadeiramente a Deus é uma pessoa ligada à sua palavra, é uma pessoa que estuda verdadeiramente a palavra de Deus e o Evangelho. Então está aqui o significado do segundo mandamento do Senhor Deus. Repito, a causa pela qual Deus proibiu a formação de qualquer tipo de concepção humana em termos de formação de imagens da divindade é porque o homem é incapaz de ter uma ideia correta por si mesmo, ele é incapaz de ter uma ideia correta de Deus. O segundo motivo é que isso desviaria o homem daquilo que Deus quer ensinar o homem. Então não esqueça disso, Deus não está tão interessado assim em se mostrar como que ele é, se ele tem olho azul, se não tem olhos azuis, se o cabelo dele é comprido ou é curto, se ele tem barba ou não tem barba, se a pele dele é branca ou morena. Deus não está interessado em que o homem venha enxergá-lo, a sua imagem desta forma, uma imagem exterior, mas que o homem venha enxergá-lo pelo seu coração, pelo seu espírito, pelo seu entendimento. E isso só é possível mediante a palavra de Deus. Assim você vai conhecer a Deus. Amém? Que Deus te ilumine cada vez mais e veja o quanto que a humanidade, portanto, está distante da palavra de Deus. Então, as maldições têm seguido a humanidade. Eu vou reservar o próximo vídeo, antes de passar para o terceiro mandamento da lei, para falar sobre essa última parte do mandamento, que é as maldições, que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos, e também Deus usará de misericórdia com aqueles que o amam. Terei que explicar essa parte para que fique bem compreendido esse segundo ponto da segunda lei do Senhor Deus. Amém? Você tem cumprido o segundo mandamento? Para que você possa me dizer que você está cumprindo o segundo mandamento, devo deduzir que você está seguindo verdadeiramente as orientações da palavra de Deus e não formando um Deus segundo as suas próprias concepções, segundo o seu próprio egocentrismo. Que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.